novamente o cavalo no pedrez. Vicente marchava através da estrada vermelha e pedregosa, orlada pela galharia negra da caatinga morta. Os cascos do animal pareciam tirar fogo nos seixos do caminho. Lagartixas davam carreirinhas intermitentes por cima das folhas secas do chão que estalavam como papel queimado. O céu transparente que doía, vibrava, tremendo feito uma gaze repuxada. Vicente sentia por toda parte uma impressão ressequida de calor e aspereza. Verde na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapa à devastação da rama, mas em geral, as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. E o chão, que em outro tempo a sombra cobria, era uma confusão desolada de galhos secos, cuja agressividade ainda mais se acentuava pelos espinhos. Raquel de Queiroz descreve assim, em seu romance de estreia, a tragédia do homem e da terra no enfrentamento da seca. O 15, além do sentido histórico, é testemunho de quem, ainda criança, conheceu o retrato da desolação e do sofrimento. Eu já tinha visto tanta seca, eu vi 19, eu vi várias secas. Quando escrevi o 15 em 39, eu já tinha um grande currículo de secas. Já tinha assistido a várias secas, sabia perfeitamente que era uma seca. E quando a seca, eu nasci em 10, no final de 10. A seca de 15 eu ainda tinha lembrança de infância do pessoal pedindo esmola, dos campos, do tal campo de concentração. E em 19, que foi também seca, eu já tinha 8 anos para 9 anos e assisti tudo. E creio que os meus testemunhos de seca são mais da seca de 19. Raquel de Queiroz nasceu no dia 17 de novembro de 1910, na cidade de Fortaleza, Ceará. Lá formou-se professora, escreveu seu primeiro romance, engajou-se na política e começou sua carreira de jornalista. Comunista, trotskista, primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, sua vida se assemelha à sua obra, tanto pelo movimento quanto pela densidade. Eu tive uma infância feliz, viajamos muito, nos mudamos para o Rio, depois para o Pará, depois voltamos ao Ceará. E tinha 3 irmãos, homens, que eram os meus companheiros. Tanto que eu era uma menina que não brincava de boneca porque eu não tinha com quem. E depois, quando eu já tinha 16 anos, me nasceu a minha última irmãzinha, Maria Luísa, que foi com minha filha e que me deu 2 netos. Filha de Daniel de Queiroz e Clotilde Franklin de Queiroz, Raquel lembra com orgulho de suas raízes na região do Quixadá e Beberibe. Meu pai era bacharel, era fazendeiro principalmente. E a minha casa era uma casa de intelectuais. Tinha-se muito livro, lia-se muito. Eu me criei num ambiente, quando eu comecei a escrever, não era de admirar, porque era o meu ambiente normal. José de Alencar é parente, os 2 ou 3 lados da minha família. Minha mãe é Alencar, de pai, mãe, avó, tudo. Ela não usava o nome, usava Franklin, do pai dela, que também era Alencar, mas já usava Franklin. Em 1917, fugindo de uma das piores secas que atingiu o Nordeste, Raquel migra com a família. Meu pai era bacharel, não gostava de ser juiz, e então foi tentar a vida. Vieram essas secas grandes de 19, etc. Ele então resolveu vir aqui para o Rio, onde ele tinha um irmão, o professor Queiroz Lima, que era professor da universidade, era irmão dele, e ele veio para cá, ele tinha estudado aqui no Rio, mas não se colocou bem, ele queria ser fazendeiro mesmo. Resolveu ir para o Pará. Passamos 2 anos no Pará, lá ele voltou para o Ceará e disse, nunca mais vou sair do Ceará, e na verdade não saiu mais. De volta ao Ceará, Raquel de Queiroz faz o curso de magistério e começa a colaborar com jornais. O impulso de escrever vem naturalmente quando você tem impulso de cantar e de tudo mais. Eu comecei a escrever coisinhas e tinha um jornal no Ceará, o Ceará, cujo diretor, o Júlio Biapina, era muito amigo de meu pai. Uma vez eu mandei uma carta para o jornal, eles publicaram com grande alarido e me abriram as portas
para escrever jornal e eu até hoje não parei mais. Nunca trabalhei em redação de jornal. Não, nunca trabalhei porque eu fazia colaboração, era contos, crônicas, etc., não precisava ir para jornal. E eu nunca me interessei pelo trabalho jornalístico, o dia a dia do jornal. Em 1929, após o lançamento de seu primeiro romance, O 15, Raquel fica perplexa com a repercussão do livro. Eu nunca acreditei muito no sucesso, sempre achei que o sucesso é passageiro, sempre tive a maior inquietação quanto à minha reputação literária, eu nunca tive a menor confiança. Quando o livro saiu aqui, os críticos no tempo era o... Quem era? Álvaro Lins. Não, o Álvaro Lins veio depois, era que, meu Deus, o Cristão de Ataíde, Schmidt. Quem fez a maior onda comigo, a meu favor, me lançando, foi Schmidt. Ele ficava com o livro na porta da livraria, chamando o pessoal para ver. Eu já era uma menina muito lida, porque a minha mãe era uma intelectual, lia muito, lia boas coisas. Meu pai lia muito, eles eram devotos do Eça de Queiroz e dos equivalentes. De forma que eu me criei numa casa de literatos. De escrever não era uma novidade, ler muito menos. De forma que eu era familiar com toda essa gente, com todos os bons escritores. Era a minha mãe, minhas tias, meu pai, lia-se lá. O Eça era o deus da casa. Machado, por exemplo. Eu, por exemplo, brigava muito com elas porque eu era mais machadiana. Machado era aqueles escritores da época. Anatoly, eles liam muito em francês também, não liam em inglês, nesse tempo ninguém lia em inglês. Dostoiévski era o deus da mamãe. Eu traduzi por causa de mamãe, traduzi uns 3 Dostoiévski, cada tijolão. Durante quando eu vivi de fazer traduções, eu traduzi muito Dostoiévski. Meu pai tinha a religião do Eça de Queiroz. Lá em casa o Eça de Queiroz era o autor predileto. Nós pequenininhos já sabíamos. Você que é o escritor, a gente dizia o Eça, porque era o escritor predileto de meu pai, de minha mãe, de meu avô. Minhas tias, tia Beatriz, tia Celina. Era o escritor predileto, o Machado. Eu fui muito bem criada em matéria de escritores. Eles só me davam para ler coisa boa. Eu era comunista. Depois briguei com os comunistas, descobri os trotskistas. Porque os comunistas eram muito burros, muito fechadinhos, muito apertadinhos. E os trotskistas tinham uma visão mais ampla. O Trotsky, que era o puxador da corrente, era um homem de grande talento e escrevia muito bem. De forma que eu me passei muito cedo para os trotskistas, e o resultado é que eu, sendo de esquerda, de vez em quando me prendiam, mas eu não tinha nenhuma ligação com o Partido Comunista. Era isso que todos nós que começamos como comunistas, era essa estreiteza mental, essa escravidão intelectual que o partido existia, que a gente não tolerava. Nós éramos socialistas, queríamos o comunismo, o socialismo, mas não queríamos esse pessoal. Então foi por isso que nós ficamos trotskistas, quase todos. Sua inquietação gera o rompimento com o Partido Comunista. Brigava muito com eles, a gente não se submetia. Era muito difícil conviver. Ou você era escravo deles ou não era admitido. Eles não acreditavam, não. Eles pensavam que era golpe político da gente que estava brigado com o partido. Eles diziam, não, a senhora não venha com essa não, que essa a gente não... De vez em quando aparecia tinha uma intimação para a gente depor, era preso um amigo, que eles queriam fazer o encontro da gente com um amigo que ia preso. De vez em quando eles pegavam. Mas, de certa forma, eram corteses. Eu não me lembro de ter sofrido indignidade nenhuma nas mãos deles, não. Mas não deixou de ser atingida pela censura. Isso sim, artigo sim. No Cruzeiro, Cruzeiro censurava. Isso eles censuravam. Mas era, em geral, antes do artigo sair. Quando saía, eles não podiam fazer mais nada.
1939, muda-se definitivamente para o Rio de Janeiro. As mulheres eram minoria no meio literário, mas sua condição feminina nunca a atrapalhou. Ao contrário, esse negócio de ser uma mocinha, quase uma menina, me ajudava muito. Eles todos que ficavam me favoricando. No grupo que eu andava, já tinha muitas mulheres, Nise Silveira, Eneida, já tinha muitas mulheres aqui no Rio. Lá no Ceará tinha mesmo. Maria Eugênia Álvaro Moreira, Maria Eugênia Celso. Já tinha muita mulher. Eu sempre disse que fui muito paparicada. Esse negócio de ser mulher e encontrar dificuldade é lenda. A gente é muito paparicada. Os escritores já, eles não têm coragem, uma mocinha que está começando, eles ficam todos ajudando, paparicando, abrindo espaço. Eu sempre fui muito paparicada. Lá no Ceará era o Antônio Salles, era o nosso mestre, o nosso guru e aquelas pessoas em torno dele, Jada de Carvalho, de Jaci Menezes, etc. E aqui no Rio, eu vi apresentada para o Schmidt, Augusto Frederico Schmidt, que se tornou logo meu editor. O Zé Olímpio, isto é, o Schmidt ainda não era editor, mas já fazia livros. Fui apresentada ao Zé Olímpio, que me propôs publicar o livro. Fiquei Zé Olímpio até eles morreram no passado, ano atrasado. Nunca mudei de editor. E foi uma coisa muito fácil, muito de camarada, muito... As rodas literárias não são fechadas, não são herméticas. E quando chega uma moça assim, os homens têm boa vontade, ensinam as coisas e elogiam. Eu realmente não tive calvário nenhum. A ação intervencionista do Estado aumenta e Getúlio Vargas centraliza o poder. É a ditadura do Estado Novo. Vargas cria o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, para fazer o controle ideológico dos meios de comunicação. A ditadura Vargas era mais no plano político. A gente, os amigos, se encontravam, a gente trabalhava, a gente comia. Zé Lins tinha emprego, Graciliano tinha emprego, eu tinha. As cidades são muito grandes. E o governo não tinha poder para interferir, saber com quem eu conversava. Se você via na minha casa, eles não tinham soldado para botar soldado na porta da casa da gente, de todos nós. Todos os políticos, porque o Getúlio tinha mais inimizade com os políticos democráticos comuns do que com os políticos de esquerda. Porque os políticos de esquerda não tinham poder, e os políticos comuns tinham. Tinham o seu eleitorado, tinha a sua influência, tinha a sua força. De forma que o inimigo do Getúlio eram mais eles do que nós. Nós éramos o sub-inimigo. E a gente se comportando bem, fazendo comício, não soltando, eles deixavam a gente em paz. Pareciam polícia aqui, vinham aqui, faziam umas perguntas, ia-se embora, mas não atrapalhava muito a nossa vida. Eu era patrulhada pelo pessoal do partido, mas o pessoal do partido não tinha poder dentro dos jornais para os estrelões, assim como Zé Lins, Graciliano, eu, etc., nos fazer a nossa caveira. Eles não tinham poder para isso. Durante a vigência do Estado Novo, Raquel de Queiroz escreve Caminho de Pedras, literatura engajada de esquerda. A inspiração foi aquela. Eu nunca escrevi nada por conivência com o partido. O livro foi lançado pelo Schmidt editor. E o partido ainda não era tempo do Getúlio, o partido não abria o bico na imprensa. De forma que eles nas costas da gente falavam, mas eles eram no tempo da ditadura do Getúlio e eles não tinham expressão. Estavam na clandestinidade, né? Estavam na clandestinidade. A gente que tinha que manter lealdade a eles, para não parecer que a gente estava denunciando eles. A gente tinha que manter o maior cuidado, nós que não éramos mais do partido, tínhamos que manter as melhores relações e tal, para eles não nos acusarem da gente denunciá-los à polícia, que ninguém era capaz de fazer. Graciliano foi talvez um dos meus maiores amigos. Eu o conheci, eu era casada nesse tempo com meu primeiro marido, José Alto, e fui morar em Maceió. E lá Graciliano era diretor da instrução pública, eu acho. Tinha um cargo. E Graciliano se aproximou da gente, era Zé Lins que estava lá, Zé Lins do Rego, Graciliano, eu, Zé Alto, meu marido, e éramos um grupo muito
muito constante, porque não tinha outras pessoas. Zé Lins fazendo aquelas loucuras dele, que era o nosso estrela, de forma que não foi uma amizade natural que se prolongou até eles morrerem, infelizmente morreram primeiro do que eu. Graciliano era uma pessoa difícil, mas era um terno, um carinhoso, quando ele queria bem, quando ele era amigo, ninguém era um amigo mais delicado, mais gentil, mais compreensivo do que Graciliano. Quando nós começamos a ser comunista, ele não era, levava a gente na troça. Ele ficou comunista depois e aquela prisão foi o que o amargurou mais. Mas nunca isso afetou as nossas relações. Eu já era trotskista, logo eu fiquei com o trotskista muito cedo. Nunca houve debate ideológico, porque na verdade eles não eram ideólogos, nem Zé Olímpio, nem Graciliano, nem Zé Lins. Eram todos o que a gente era contra o Getúlio, né? Contra a ditadura aqui. De forma que não tínhamos assim uma ideologia política determinada, a não ser éramos vagamente comunistas, mas brigávamos muito com o partido, porque o pessoal do partido era muito burro, muito fechado, e queria da gente uma submissão servil. Eles, por exemplo, foram exigir de Graciliano ler o livro antes do Graciliano publicar. Graciliano não se submeteu, eu não me submeti. Zé Lins, que não era comunista, foram querer ler os livros de Zé Lins, e eles disseram as maiores malcriações. E Zé Olímpio, que era o nosso editor comum, nos defendia e nos dava guarida a todos. Nesse tempo eu já estava expulsa, era traidora, era isso, era aquilo, nessas brigas de Graciliano. Porque a gente tem a fase de entusiasmo, depois tem a fase de briga e a fase de horror, né? Porque eles são muito burros, é uma coisa impressionante. Nós não gostávamos muito do Jango, né? De forma que derrubar o Jango foi uma boa ideia. E depois, se não fosse o derrubado do Jango, não se tinha chegado depois a Constituição, a consolidação da liberdade no país, né? O Jango foi a derrubada do Jango e do janguismo, que eram os que sobravam do Getúlio, era a condição sine qua para se poder voltar a um Estado de direito normal. Após o golpe militar de 64, que depôs o presidente João Goulart, o general Castelo Branco assume o poder. Mas é na fazenda de sua conterrânea e amiga Raquel de Queiroz que encontra momentos de paz. Em julho de 1967, alguns meses após passar a faixa a seu sucessor, Castelo Branco morre em acidente aéreo, saindo da fazenda Não Me Deixes. Ele era um homem muito inteligente, extremamente lido e, curiosamente, um espírito muito aberto. Ele não era... Aquele sujeito é fascista, aquele sujeito é comunista, ele era muito inteligente. A nossa conversa era mais... Descobrimos que éramos parentes, lá da Alencar, Humberto de Alencar Castelo Branco, minha mãe, a família de minha mãe é toda Alencar, de forma que a nossa conversa era mais de amizade, de visita. Eu me dava muito com a Argentina. Eu era grande amigo do presidente Castelo Branco e tal, mas se vocês virem na minha fé de ofício, eu nunca tirei a menor vantagem, um emprego, comissão, ou qualquer coisa de qualquer dos governos militares. Não, eu também não fiz. A gente a gente se tratava de frotência para frotência. Era uma amizade de igual para igual. A gente não dava confiança a eles de pedir. Eu nunca pedi uma coisa a um presidente. O Castelo era nosso amigo, muito antes dele ser presidente, já era nosso amigo. O presidente não ia brigar com a gente, né? O Castelo era meu parente. Era meu parente, nós éramos amigos muito antes dele ser o importante. Nós o conhecemos já general, mas sabíamos, ele que descobriu que era meu parente. E a gente brincava, se chamava de primo. Mas quando ele vinha nos visitar, eu era muito amigo dele, meu marido, vinha nos visitar, mas ele estava sempre por aí, em comandos por aí. Quando ele veio morar no Rio, já foi nesse tempo mais adiantado.
fazenda Junco, que era a fazenda de meu pai. O Não Me Deixes era um prolongamento do Junco, que quando mamãe morreu, nós dividimos a fazenda, que era muito grande, ficou uma para minha irmã, que se chama Arizona, a minha, que já tinha, aquela terra era chamada de Não Me Deixes, é um nome muito antigo. E de forma que o complexo, papai tinha muita terra, de forma que dividiu entre os filhos, e nós já, na verdade, a casa velha do Junco, que ficou com meu irmão Roberto, que era o mais velho, que era o juiz, que era o símbolo da fazenda para nós. E lá, quando eu herdei o Não Me Deixe, a mamãe morreu, eu fui com o Iama, com meu marido, para lá, fizemos casa, fizemos tijolo, situamos a fazenda, como se diz lá, de acordo dos parâmetros lá da terra. Não Me Deixes é o nome do mais recente livro de Raquel. De receita do Não Me Deixe, é do receita que eu trouxe de lá, da minha fazenda. E é um livro de culinária. É. A senhora gosta muito de cozinhar? Eu sou muito boa, sou muito melhor cozinheira do que escritora. Sua melhor receita? Ah, não sei. Isso aí é coisa profissional. Em seu romance O Memorial de Maria Moura, escrito em 1992, Raquel de Queiroz retrata a tradição feminina no Nordeste, pensando tipos que encontrou na vida real. Você escreve um romance, você não pode inventar pessoas, não é? Então um personagem eu boto um tique seu, outro de fulaninho. As pessoas são criadas, são criações, mas a gente não inventou o ser humano. Então, tem que copiar um tique de uma pessoa que você lembra. É sempre assim. É da vida real, mas não é do retrato real. Adaptado para a televisão em formato de minissérie, O Memorial de Maria Moura não agradou a escritora. Não foi bom. A televisão é muito ruim, pelo menos para você, autor, porque ela não vê com seus olhos o personagem, não vê com sua memória a história. De forma que eles pegam o personagem, a história, e a televisão é muito imediata. De forma que eles façam aquilo e você nunca, mesmo não sendo um livro seu, um livro que você ama, você fica às vezes revoltado com o que faz na televisão. Eles fizeram pouca coisa, fizeram parte, sim, e a moça que fazia Maria Moura estava muito boa, que é a Glória Pires. Ela estava muito boa. E foi uma coisa, uma pequena, foi só uma inspiração. Eles usaram mais o nome do que a história. Aliás, como a televisão costuma. A gente que tem que escrever tudo para eles. Quando eles querem qualquer tema, qualquer tratar, ou vem um escritor profissional como eu, ou vem um que eles pagam, que eles têm, que eles sustentam. Então, se há uma coisa que depende de quem escreve, é a mídia, né? Tanto a eletrônica como a jornalística. Ele era meu amigo. Era seu amigo? E tinha sido com a revolução, uma revolução que houve em 15, no Ceará. Ele era chefiado por ele, o Padre Cícero era o inspirador, e meu pai era um dos coronéis, dos tenentes que brigaram em 15, derrubaram o governador do estado, pintaram o diabo. Invadiram, pintaram o diabo. O papai era desse, era de lá, e o Padre Cícero era o chefe. O Padre Cícero me recebia lá no Juazeiro, eu fui 2 vezes visitá-lo, ele me recebia como uma filha querida. Mandou armar para eu sentar conversando com ele uma rede especial que ele tinha ganho de não sei de quem, e depois me deu a rede. Primeiro, ele não era ignorante, tinha toda a cultura que ele pôde receber. O seminário nesse tempo era muito mais exigente, era um homem de cultura que não era ignorante e que não promovia a ignorância do povo, a adoração do povo. Ele se irritava até. Ele gostava naturalmente de ser praticamente aquele Deus, né? A gente é humano. Mas ele não se embebedava com isso. E adorava conversar de temas que não fossem
locais ou religiosos comigo. Ele gostava muito de mim, que eu conto. Me lembro quando eu fui a primeira vez à Europa, depois eu fui eu tive que contar a ele tudo que eu tinha visto, que ele tinha estado na Europa, mas antes da guerra, né? Dessa última grande guerra. Então eu contar para ele como é que estava Paris, que não tinham bombardeado isso, não tinham bombardeado aquilo, ele me confessou sobre o estado da Europa. Ele gostava muito de mim. Não há muita explicação do porquê que as pessoas se transformam num mito. Mas ele foi ser vigário lá em Juazeiro, e era muito caridoso, e era muito virtuoso. Ele nunca teve mulheres, nunca teve casos, nunca teve uma coisa reprochável do ponto de vista pessoal na vida dele, como padre, né? Era extremamente caridoso. Na casa dele não tinha nada. A casa dele era tão modesta quanto quase a de um caboclo. Era extremamente modesta a vida dele. E agora, eu tenho a impressão que ele gostava de ter o poder que ele tinha sobre os políticos, porque ele às vezes dizia uma brincadeira, uma coisa sobre os políticos, porque o pessoal adorava ele, né? Era meu padrinho. Padre Cícero Romão Batista era venerado como um santo em todo o Nordeste. Historiadores, jornalistas e pesquisadores contam que em 12 de abril de 1926, Padre Cícero e o deputado Floro Bartolomeu contemplaram um lampião com a patente de capitão legalista. Lampião tinha ordens para combater a coluna Prestes. Raquel de Queiroz, amiga e afilhada de Padre Cícero, conta uma nova versão. Ele não deu a patente para... A coluna Prestes era uma ameaça para todo o sertão. Todo mundo tinha medo do Prestes, o que ele vinha fazer. Ele não armou o Lampião se armou, o Lampião fazia o maior... Era um sujeito que entendia de publicidade, era o Lampião. E fazia o maior rumor em torno e tudo mais. O que o Padre Cícero fez foi preparar o Juazeiro contra a coluna Prestes, como todos os chefes políticos do interior do Nordeste prepararam. O Padre Cícero se preocupava muito com esse negócio de cangaço. Negócio de matar, não é verdade. O Lampião podia dizer, ele ia ao Juazeiro, mas não ia ver o Padre Cícero. Se fosse, o Padre Cícero ia confessar ele, botar ele de joelho, se arrependendo dos seus pecados. O Padre Cícero é absolutamente sincero e virtuoso. Ela foi a primeira mulher a usar o fardão da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita em 1977, na sucessão de Cândido Mota Filho. Todos eram meus amigos. Quando eles iam, a gente estava na rua conversando no botequim. A hora de ir para a academia, Adonias, todo mundo ia para a academia e iam me deixar no meu carro porque eu não podia ir com eles. Nunca assumi o negócio de ser mulher, representante da mulher, representante da feminina, não. Mulher é um bicho muito traiçoeiro, muito esquisito. Eu nunca me associei muito com mulheres, não. A gente tem mais, você sabe, né? A gente tem muito mais amigos homens do que mulheres. As mulheres, a gente sempre elas estão com o pé atrás. Confesso que eu nunca gostei muito de escrever. A gente escreve uma certa imposição íntima. De noite você está acordado, eu sofro de insônia. Então de repente começa a pensar uma história. Antes de eu escrever, já pensava as histórias e tal. De manhã, às vezes levanta, quando a coisa é boa, você se levanta e vai escrever aquilo, toma nota pelo menos para não perder. Eu não sei, eu acho que você nasce com aquela vocação, tem que ter a vocação, não é? Se não tivesse, eu dava para bordar, para outras coisas. Escrever não é prazeroso. Escrever é cansativo e imperioso. Não é prazeroso. Se eu morrer agora, você não encontra uma página nova aqui dentro de casa, que já não tenha sido vendida e revendida. Eu tenho uma preguiça horrível de escrever. Eu escrevo um artigo por semana porque eu preciso do dinheiro do artigo, né? Toda semana eu escrevo para o Estadão, que distribui aí pelo resto do Brasil. E não escrevo, se você abre aquela minha secretária onde eu escrevo, você não encontra uma folha, um papelzinho, uma coisa com nada escrito.
Se eu quiser publicar alguma coisa inédita, aqui eu não tenho. Raquel confessa também o seu sentimento ao terminar de escrever um livro. Alívio. Entreguei, aí eu não releio logo, e leva uns tempos entre acabar o livro e entregar ao editor. Eu nunca conto ao editor que acabei o livro, porque ele começa a cobrar. E eu ainda vou mexer muito nele. De forma que é um segredo. O Zé Olímpio vinha, às vezes, fuxicar para ver que se eu tinha acabado uma coisa, eu estava escondendo dele. O Zé Olímpio era meu irmão. A gente se amava muito, éramos muito amigos. Foi meu editor enquanto ele viveu, foi meu editor. Eu acredito no ser humano, sim. Acredito no ser humano e acredito nessa centelha que o homem tem, que faz ele criar civilizações, inventar aventuras, se atirar nos mares desconhecidos, agora subir no espaço. O homem é um ser superior, é um ser muito dotado. Eu tenho fé no homem e amo o homem. Eu não sei se é porque eu amo profundamente o Brasil, eu tenho a maior esperança. Eu vivo procurando os sinais de um progresso, como eu imagino. Quando eu vejo esses meninos hoje, meus netos são tão sabidos, falam inglês correntemente, fazem isso, fazem coisa que a gente não fazia, eu acho que a mocidade melhorou muito. Eu tenho muita confiança no Brasil. Acho que o Brasil vai longe. Demora ainda, talvez, mas vai longe. É um povo inteligente. Não sei, eu sou suspeita porque a gente é brasileiro, né? Mas eu gosto do brasileiro, eu gosto de brasileiro. O Brasil está atravessando um momento até difícil. A gente não está vendo grandes homens apontando. Não é você tem algum? Quem é que é seu ídolo agora? Quem é seu? Está vazio, o panorama está muito vazio. A classe governante é um fenômeno bom. Está se recebendo muito os grupos inferiores. Então, não há mais aquele ambiente assim, cultivado, que a gente tinha nos Afonso Zarinos, na casa deles. Né? Então, já esses ambientes assim já não tem mais. Então, a gente vê, mas o povo está melhorando muito. Você vê lá no sertão, no interior, e se você não fizer uma escola para os meninos, as mães vêm praticamente desistir de você. Quando eu estou muito desgostosa com os políticos atuais, eu vou ler um pouco do que foi no passado, no século passado, era pior. Era pior, porque não era tão desmascarado como a gente hoje, tudo se descobre, tudo se conta, tudo se diz, não é? De forma que eu achava que acho que ainda foi pior. É tão ruim ficar velho, você não sabe como é ruim ficar velho. Você olha a sua cara, sua carinha que era bonitinha, está cheia de ruga aqui. O seu cabelo vai ficando, além de branco, fica duro, fica ruim. O seu corpo se deforma completamente. Ficar velho é muito, perde os dentes. É muito ruim ficar velho. A gente devia viver 40 anos e aí morrer, né? Nova ainda. Eu pensei que eu ia resistir mais. Ao contrário, a velhice está me dando assim uma segurança. Primeiro a gente sabe que vai morrer, o que é muito bom, não é? Porque pensar que vai viver toda a vida é muito bom. Depois você não se apaixona mais, você não tem aquelas coisas que desgastam. E você fazendo acordo com a vida, trabalhando, vivendo um pouco, dá para tirar. Infelizmente não tenho fé, não tenho orgulho disso, tenho até vergonha, confesso com tristeza, não tenho fé. Gostaria de ter. Muitos amigos meus tinham fé. A minha melhor amiga, Alva Frota, que morreu no desastre que morreu o Castelo Branco, ela era muito religiosa, eu dizia, Alvinha, você reza por nós duas. Mas eu me criei em colégio de freira, porque eu tenho aquela ternura, eu nunca fui anti-religiosa, eu não tenho fé porque Deus não me deu. Mas acho isso uma falha na minha personalidade e me faz muita falta. Quando eu passo por uma dor, eu perco o pai, perco a mãe, perco minha filha, é terrível você não ter um santo, uma coisa que você se acolha,
que é muito solitário e muito triste não ter fé. Eu espero que Deus me mande a fé um dia. Eu não tenho fé, não acredito nem em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha quem pedir nada, eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fezinha pequenininha que possa cultivá-la, a goi, a aduve, faça tudo para a sua fezinha render, porque é um dos dons que mais auxilia, que mais apoia. Quem não tem fé é uma pessoa infeliz. Não tem aspirações, é muito ruim. Agora você está entre esse dilema. Eu simular que tenho fé, não vou fazer isso. Eu tenho a impressão que a gente que não tem o sobrenatural em si e tal, é como se tivesse um buraco na cabeça, uma falta, Mas o que a gente vai fazer? Eu também saber fingindo que sou é muito difícil. Eu nunca escrevi uma palavra contra a religião. Nunca escrevi uma coisa contra padre. Fui educada num colégio de Irmã de Caridade, nunca nas minhas memórias do colégio eu fiz uma referência pouco amável às freiras que me educaram. Eu sou muito ligada. Minha avó Raquel, que era religiosíssima, eu adorava ela. De forma que eu tinha tudo pronto. Quem sabe que eu ainda tenho fé um dia.